Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a capelã Tainara Pereira, faço parte da capelania escolar aqui em Luiz Eduardo Magalhães e estamos aqui para mais uma aula. Quero dar boas-vindas a esse novo ano letivo que está começando, que seja um ano de muito aprendizado. Antes da gente começar, eu quero fazer 2 combinados com vocês. Primeiro vá ao banheiro. Se você precisa ir, já dá pausa nesse vídeo e vai ao banheiro. E o segundo preste bastante atenção no nosso conteúdo trabalhado. Nessa viagem, vamos conhecer algumas pessoas que influenciaram a cultura, vidas e o tempo em que viveram aqui no Brasil. É importante destacar que essas pessoas viveram em um período da história que o cenário político, o cenário econômico não era o mais favorável, mas essas pessoas decidiram ser persistentes e lutar por aquilo que acreditavam. A primeira delas que eu quero destacar para vocês é Machado de Assis. Ele foi jornalista, cronista, contista, romancista, poeta e teatrólogo. Nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Ele era neto de escravos alforriados, aqueles que receberam a sua liberdade e poderiam viver como homens livres. Não frequentou regularmente a escola e toda a sua instrução veio por iniciativa própria, porque ele gostava muito de ler. Entre os seus 6 e 14 anos, Machado de Assis perdeu sua mãe, seu pai e sua única irmã. Mas, aos 15 anos incompletos, Machado de Assis conseguiu publicar o seu primeiro trabalho literário, o poema A Ilma. Aos 16 anos, conseguiu um emprego como aprendiz em uma tipografia. Para que vocês possam entender melhor, tipografia é a impressão de títulos e fontes. Com a forma digitalizada, o nome acabou entrando em desuso e hoje se utiliza para todo o processo de criação dos caracteres. Trabalhando nessa tipografia, Machado de Assis conseguiu publicar os seus primeiros versos no jornal A Marmota. Em 1897, ele fundou a Academia Brasileira de Letras, que é uma instituição que zela pela língua e literatura brasileira. Ele foi o primeiro presidente desta instituição, também conhecida como a Casa Machado de Assis. Ele ocupou a cadeira de número 23, que tinha como seu patrono, como seu padrinho, José de Alencar, que foi um grande amigo e alguém que ele admirava muito. Machado de Assis publicou grandes obras ainda no período do Brasil Império, que foi o período que se estendeu de 1822 a 1889. A independência do Brasil marcou o início do Brasil Império e se encerrou com a proclamação da República. Durante esse período, talvez Machado de Assis tenha olhado para esse cenário e pensado ser muito difícil. Pensa comigo, Machado de Assis era neto de escravos alforriados, ele não havia participado regularmente da escola, todo o seu aprendizado veio por iniciativa própria. Talvez ele olhasse para os seus objetivos e pensasse ser muito difícil, mas não. Isso não impediu que ele conseguisse alcançar aquilo que ele desejava, aquilo que ele almejava. E algo bem interessante sobre a vida de Machado de Assis, ele era gago, então a sua comunicação era um pouquinho mais difícil. Como não frequentou a escola, a sua caligrafia também não era das melhores. Trabalhando no jornal, os seus colegas de trabalho tinham muita dificuldade de entender o que Machado de Assis escrevia. Um certo dia, seu colega de trabalho levou os escritos de Machado de Assis para o patrão para reclamar que não entendiam nada do que ele escrevia. Então fizeram uma proposta para Machado de Assis. Se ele entendesse o que havia escrito, nunca mais ninguém iria reclamar. Então, entregou-se o papel para Machado de Assis e, por incrível que pareça, nem mesmo Machado de Assis entendeu o que havia escrito. Bom, essa foi a primeira pessoa que a gente destacou. A segunda é Enedina Marques. Foi a primeira engenheira do Brasil, a primeira engenheira mulher e negra do Brasil. Nascida em 1913, com mais 5 irmãos de origem pobre, Enedina foi criada na casa do Major Domingos Nascimento Sobrinho, onde a sua mãe trabalhava. Foi o Major quem pagou os seus estudos em um colégio particular, a fim de que a jovem fizesse companhia para sua filha. Em 1931, Enedina concluiu os seus estudos e começou a sonhar com a sua faculdade de engenharia. Em 1940, em uma turma formada apenas por homens brancos,
Enedina consegue entrar na Universidade do Paraná para cursar o curso de Engenharia Civil. Passou por muitas dificuldades, preconceitos, mas rapidamente a sua determinação e sua inteligência se destacaram e em 1945 Enedina se forma como a primeira engenheira do Brasil, a primeira mulher engenheira do Brasil, e se tornou um marco dentro da engenharia brasileira e um símbolo de inspiração para todas as mulheres. Enedina se formou no fim da Era Vargas, que foi o período entre 1930 e 1945, em que Getúlio Vargas, presidente do Brasil, governou de forma contínua o nosso país. Esse período foi marcado por uma modernização econômica, pela justiça trabalhista, pelo direito da mulher ao voto. Foi marcado por um governo extremamente autoritário. Mesmo nesse cenário, Enedina, sendo uma mulher e negra, lutou pelos seus objetivos e hoje é um símbolo de encorajamento. Esses são alguns nomes que marcaram a história do Brasil. E hoje eu quero destacar para vocês a história de um personagem que eu particularmente gosto muito. É um dos personagens que eu mais tenho contato, gosto muito de ler sobre a história dele. Está lá no livro mais lido do mundo, a Bíblia, que é o profeta Jeremias. Ele viveu muitos anos antes de Cristo e foi escolhido pelo próprio Deus para anunciar a palavra do Senhor. Ele falou durante décadas ao seu povo, mas as pessoas não queriam ouvir. E isso encheu o coração de Jeremias de tristeza. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, porque ele chorava muito pedindo pelo seu povo. Jeremias passou por muitas dificuldades, foi rejeitado pela sua própria família, mas mesmo assim ele não desistiu do seu objetivo, daquilo que ele tinha que fazer. Jeremias se manteve firme e resistiu a toda dificuldade. E mais importante de tudo, Jeremias confiou no Senhor. Que as histórias que você conheceu hoje possam te inspirar a ser mais persistente, que você possa ser constante naquilo que você quer para a sua vida, nos seus objetivos, que você não desista e que você não pare, que você possa ser corajoso, valente, firme em suas decisões, que você não tenha medo do novo, que você seja resiliente, consiga superar seus problemas, suas dificuldades de cabeça erguida, que essas dificuldades sirvam de degraus para que você alcance os seus objetivos. Na aula de hoje, você conheceu um pouco da história de Machado de Assis, Enedina Marques e o profeta Jeremias. Você também percebeu que eles tiveram que vencer desafios, encontrar soluções para problemas, buscar a autorrealização pessoal, fazer uso da intuição e imaginação e olhar um problema sobre diferentes perspectivas. Para que tudo isso acontecesse na vida deles, Machado de Assis, Enedina Marques e o profeta Jeremias tiveram que ser persistentes, corajosos e resilientes. Eles entenderam que para obter grandes vitórias na vida, necessitamos exercer nossas forças pessoais. Ao exercermos estas forças, podemos obter diversos benefícios. Número 1. Na atividade de hoje e com o auxílio de um dicionário, você irá conceituar as palavras relacionadas abaixo: persistentes, corajosos e resilientes. Número 2. Agora escreva os benefícios que Machado de Assis, Enedina Marques e o profeta Jeremias obtiveram em suas vidas a serem persistentes, corajosos e resilientes. E não se esqueça, vai ficar tudo bem.